Bom, gente, eu vou mostrar para vocês uma imagem que nós recebemos hoje através da Dani, uma imagem canalizada, para vocês, vai ajudar vocês a entenderem um pouco do que está acontecendo com o coletivo de Chamas Gêmeas. Estou abrindo aqui só um minutinho. Então, aqui tem três círculos que representam a Trindade. E essa trindade pode ser variada, pode ser Pai, Filho, Espírito Santo, pode ser masculino, feminino e unicidade, pode ser passado, presente e futuro, pode ser Shiva, Brahma e Vishnu, enfim. Tem várias formas de se ver uma trindade, né? Sempre um triângulo. Tem uma base que sustenta, e aqui ela se formou em círculo, por quê? Porque ela está mostrando uma egrégora, tá? E aqui essa egrégora é a egrégora que nós entendemos, né, tem várias interpretações, mas neste momento a gente está entendendo que é a egrégora das chamas gêmeas, mas não aquela egrégora que vocês conhecem, a que vocês ainda estão. Essa aqui é a egrégora de quem não toca mais neste assunto, chama gêmeas, quem não se vê neste lugar, chama gêmeas. Por isso que eu disse para vocês, nós precisamos começar a pensar sobre isso. Essa estrutura é uma estrutura que mostra uma egrégora que finaliza aquela conexão, que finaliza todas aquelas ideias, que se desconecta de tudo o que já foi, desses termos, desses padrões, dessas falas, dessas ideias. E passa então a viver um movimento de parceria, dois, vocês podem ver aí o 2-2, mas num outro nível de consciência. Numa consciência onde não encaixa mais uma egrégora chama gêmeas, nem alma gêmeas. Porque tudo isso é uma criação do nosso planeta para poder falar sobre uma condição. E é uma condição triste, desafiativa, uma condição que fala sobre aspectos que é de sofrimento, de tristeza, de dor, de manipulação. Esse 10, ele é a finalização, e nós estamos no ano de 2026. Se vocês somarem, é o ano 10. O ano passado era o ano 9, o momento de encerrar o ciclo Chama Gêmeas. Há muito tempo que eu escuto, não vai mais existir Chama Gêmeas sobre a Terra. Mas a gente tem que falar isso no tempo certo, porque as pessoas ainda estão adaptando a essa ideia. E a egrégora de chamas gêmeas, que é a atual, que muitos estão nessa egrégora ainda, ela é uma egrégora muito tóxica, muito negativa. Ela é pesada, ela é cansativa, ela propõe um ciclo que nunca acaba. Essa é a proposta dessa egrégora. Há um tempo também, desde o ano passado, o finalzinho do ano passado, eu comecei a ouvir a seguinte frase: saia desta egrégora, né? Era uma frase que não era exatamente para mim, né? Porque há um tempo eu já saí dessa egrégora, mas era uma frase que dizia: não é mais tempo de trabalhar com esta egrégora, certo? Esta negativada. Esta que está cheia de ilusões, esta que fica se guiando pelo espelhamento com uma outra pessoa. Em momento algum foi me dito, não existe uma conexão entre as pessoas, por exemplo, esse gêmeo e essa outra pessoa. Em momento algum isso foi me dito. Bem pelo contrário. Existe
uma conexão. E existe um motivo para essa conexão existir. E esse motivo é o motivo que eu disse para vocês na live e nos vídeos que eu postei aí para esse encontro de hoje. Sanat Kumara me esclareceu qual é o motivo de as pessoas encontrarem essa sua contraparte, digamos assim. O motivo, gente, é algo muito simples, que eu acho que vocês todos já pensaram sobre isso, mas talvez precisem escutar isso de novo para poder ter certeza. O motivo é o seguinte: quem entra numa conexão de chamas gêmeas é uma pessoa que já encerrou ou está encerrando o seu processo planetário na terceira dimensão. E aí, para que fique, entre aspas, garantido ou que se trouxesse uma garantia maior da pessoa sair do planeta de terceira dimensão, da consciência de terceira dimensão, e passar para uma consciência mais avançada, mais expandida, houve um combinado de encontrar as suas outras partes, para que tivesse um choque, realmente um choque de realidade, e então a pessoa começasse a trabalhar em si mesma para se libertar do que ela viveu, que precisou viver, e agora ela pode já se desligar por completo desse lugar. Então vamos lá. O que que significa isso, né? No fritar dos ovos. Eu tenho aqui, vou citar o meu exemplo, né? Eu tenho aqui o Juan, que é uma pessoa que faz parte do meu ser. Eu posso chamar ele de minha chama gêmea também, né? Por quê? Porque ele é um fractal. Ele é um fractal da minha consciência monádica, a gente sabe disso. Quando eu o conheci, eu também tive um despertar muito grande quando eu o conheci. Despertar mediúnico. Nós vimos vidas e vidas em Egito e coisa, e por aí vai. O que que ele disse aqui? Só observe. Vocês estão vendo? Ele detesta que fala isso, sempre detestou, né? Por quê? E ele está certo. Por quê? Porque a gente pode fazer isso com várias pessoas, de várias formas. Não precisa ser especial do jeito que se criou essa ideia. Então, quando a gente encontra um outro ser, que é um ser que faz parte de nós, muito próximo de nós, da nossa mônada, da nossa alma, seja lá o nome que queiram dar, o choque é maior. Então, a gente sobe mais rápido, a gente identifica os nossos erros ou as nossas habilidades mais rapidamente. Isso aconteceu muito conosco, né? Várias e várias vezes a gente, por exemplo, entrar na mente um do outro é para nós beber água com açúcar. Não tem dificuldade. Muitas vezes você nem conversar. E nós sempre nos demos bem. Nunca tivemos uma discussão, nunca tivemos uma briga, nem nada. Sempre nos damos bem, mesmo nos momentos de desafio, de não concordar um com o outro em determinadas coisas. E durante o nosso processo, que a gente conviveu muito tempo, a gente cresceu fantasticamente. Quando eu identifiquei este outro fractal, que foi quando eu vim com o nome de chamas gêmeas, aí é que houve esse rompimento, porque ele pensa de um jeito e eu passei a pensar de outro. Mas não foi um rompimento. Só que eu comecei a trabalhar com chamas gêmeas e ele continuou vivendo o trabalho dele de outras formas, terapeuta, e ele é psicólogo também. Então, o que que acontece? O que que eu estou dizendo para vocês? Que esses encontros, eles provocam um choque de realidade e dizem para nós assim: você já finalizou o seu trabalho que você tinha que fazer na Terra de terceira dimensão.
Você já encontrou, por exemplo, né, um marido que proporcionou para você enxergar coisas do seu aspecto emocional, crescer, ou desafios que você viveu ali num relacionamento tóxico? Você já teve filhos ou não teve? Os dois servem para crescimento. Ter filhos serve para crescimento, não ter filhos serve para crescimento também. Você já, de repente, saiu da casa de onde você nasceu, foi morar em outra cidade, viveu outras experiências, tudo o que você havia planejado viver. A experiência de terceira dimensão para o crescimento da sua alma, do seu ser. A sua alma diz: eu quero experienciar na terceira dimensão uma história X, mas vai chegar um momento que você vai finalizar o que eu estou pedindo, você vai, todo plano, toda organização, né? Eu vou ticar lá e você vai estar ok. Fechou. Passou a régua. Só que você vai ficar preso nesse planeta, vai ficar preso nessa consciência, porque esse planeta é assim, ele prende os outros. Então, eu vou mandar um outro ser ali, que é você numa outra versão física e às vezes de experiência, que também está vivendo uma experiência assim, que eu finalizou, para vocês se encontrarem e dar esse impulso no processo de vocês e facilitar para você cortar os vínculos com a terceira dimensão. É como se fosse uma garantia para que a gente conseguisse sair desse planeta. Estou pondo planeta, mas é consciência, tá, gente? Pondo planeta só para ficar mais claro, mais simbólico. Tá? A consciência fica muito vasto. Então vamos em planeta 3D. Mas o que que acontece? Quando você encontra uma pessoa como eu encontrei o Juan, que despertou em mim muitos sentimentos de reconhecimento, de amorosidade, de carinho, de respeito, você vai bem. Quando você encontra um outro fractal que desperta de repente um relacionamento, nunca tive nenhum relacionamento afetivo de casal com o Juan. Mas quando você tem com uma outra pessoa, e às vezes é mais brando, é mais tranquilo, porque essa outra pessoa ela tem uma característica ou tem um trabalho interno já feito ou intelectual mais organizado, vai bem também. Você vive a experiência, é gostoso, é agradável, tem lá suas dificuldades, mas vai bem. Agora, quando você encontra aquele que bate de frente com você, que é aquele que mostra o restinho do que você tem de sujeira, porcariadazinha toda que você tem que soltar, e mistura isso com sentimentos desorganizados, com intensidade reativa, com a mente, o raciocínio muito defensivo, ou uma pessoa muito controladora por insegurança, aí a coisa pega. Aí o negócio fica estranho. Que é o chamado chama-gêmeas. Só que essa pessoa não é ninguém mais do que você numa outra versão que veio para te dar esse choque de realidade para você sair da terceira dimensão. Só que isso parece que foi até esquecido. Parece que ninguém mais fala disso, né? Todo mundo fica falando de como conseguir resolver essa questão com o gêmeo. E ninguém mais fala de como, do objetivo, se é que algum dia algumas pessoas falaram, porque tem gente que nunca falou disso também. E o objetivo é só esse. É uma garantia para você sair de onde você está. Por isso que eu digo, existe várias chamas gêmeas, eu já disse isso várias vezes, vários fractais, e vocês têm experiência disso. Muitos de vocês aqui, a Nádia, por exemplo, tem um coletivo de experiências, né, Nádia? Nádia, de chama gêmeas. Ela já veio logo com o coletivo dela aí nas costas, né? Alguns encontrou só um, outros, como eu, já encontrei vários, né? Uns já encontraram, mas fica mais na internet. A Nádia está aqui rindo, mas realmente é verdade, né? Então, o que que acontece, gente? Esse ser, ele é um despertador. É só isso. Se você vai ter um relacionamento com ele, se não vai,
Isso aí não deveria ser um ponto crucial nessa história. Não deveria. Mas a Matrix faz isso. Ela deturpa. E as pessoas criaram, através do impulso reativo da alma, da alma não, do espírito, do desejo de ter um relacionamento que nunca tiveram, ou nunca sentiram aquele sentimento, né? Que é um sentimento incrível mesmo, eu concordo. Mas que sentimento é esse? É a pessoa? Não, não é. É o seu reconhecimento da sua própria alma. Por isso que você sente esse sentimento incrível. Mas não é pela pessoa, é pela sua própria alma, pela sua estrutura de alma. Mas aí, a gente nesse planeta apaixona. É o planeta é assim, ok. Fazer o quê, né? Não posso negar, porque também aconteceu comigo. A gente se apaixona. A gente acha que ama, que vai amar eternamente. Mas isso são nossas emoções, ok? Isso que Sanat Kumara pediu para eu lembrar vocês, porque isso é coisa que vocês já sabem. Não é que vocês ouviram alguém falar, não, é o que está dentro de vocês. Vocês sabem disso dentro de vocês. Se vocês ainda não reconheceram essa informação, em algum momento em meditação, busque, porque vocês vão reconhecer essa informação dentro de vocês. Vai fazer total sentido para vocês. Não trabalhar isso, identificar isso dentro de vocês. Então, a busca não é pela pessoa, a busca é pelo sentimento, ou pela iluminação, ou pela sabedoria, ou pelo amor presente na fonte, que está dentro de você, mas não está no nível de percepção clara para nós. Então, quando a gente desperta para isso, a gente quer correr atrás disso e confunde isso com a pessoa. Por isso que eu sempre disse. Você não ama o seu gêmeo não te ama. Amar é outra coisa. Na verdade, amar mesmo nem existe, tá, gente? O que existe é uma frequência vibracional chamada de amor incondicional, ou amor expandido, ou amor-luz, como queiram chamar, certo? Então, aqui fica, então, essa informação de Sanat Kumara, que é o que ele pediu para trazer. Agora, voltando para a ideia da egrégora das chamas gêmeas. Só que antes disso, eu queria só perguntar: fica como o coração de vocês, o sentimento de vocês, quando eu falo isso que eu estou falando agora? Acelera o coração, incomoda, irrita, quer fechar a tela, quer me dar tchau, quer ficar ok comigo, graças a Deus você falou o que eu estou sentindo. Como é que é isso? Vocês entram no defensivo, no reativo, no desorganizado, ou vocês entram no inseguro? Qual desses vocês entram aí? Me conte. Posso falar? Pode. Faz muito sentido para mim, entende? Eu não sei a trajetória de cada um com a gêmea, né? Mas eu conheci minha gêmea lá em 93 e 30, uma vez só, né? A gente passou, vamos dizer que um namorico tivemos durante uns 3 meses. E 30 anos depois nos reencontramos. Ela fez 400 quilômetros para me ver. Passamos 2 dias juntos, eu fiquei cheio de feridas, né? Mas olhando hoje com as curas que eu fiz, e essas 2 últimas semanas agora desceu mais cura, eu senti uma camada inteira, assim, saindo do meu corpo emocional. Então, o que que acontece, assim, faz muito sentido o que tu está falando para mim, que isso, como a gente já fez reintegração de alma, a gente sabe o que aconteceu um pouco também da história, né? É que isso não é amor. Isso é só uma frequência que é... Até tinha comentado, né, que é sobre o amor incondicional, né? Eu tenho o maior carinho por ela, mesmo não tendo uma vivência, eu não tive vivência de namorado com ela, né? Entende, né? Hoje eu entendo com a reintegração o que que aconteceu, por que que eu tinha no meu campo mental e emocional todo esse ódio, essa raiva, essa tristeza no meu campo, né? Então hoje eu me sinto liberto. Eu estou me libertando hoje do que estava dentro de mim. É uma libertação, na verdade, né? Essa ilusão de romance com aquela persona não existe mais, né?
eu também venho tendo essa percepção também, assim, sabe? Ainda ontem eu estava pensando sobre isso, assim, porque que nem eu tenho contato sempre, né? Então, parece que quando mais que a gente vai se falando, você vai percebendo que não é isso, que é é uma amizade que você tem ali, que é boa, mas que não é para, sei lá, para esse relacionamento, algo desse tipo. É muito claro, muito, tudo que você falou aí foi muito em cima, assim, do que eu estava pensando ontem, refletindo, sabe? E cada vez assim que a gente se fala, que quando ele fala comigo, eu sempre, quando ele fala, no outro dia eu tenho aquele monte de ideia, vem assim, né? Parece que a gente vai se abrindo, né? Um despertar de novo, né? Para dar Isso, mais uma acordada. isso, aham. E é sempre assim, a gente não se fala todo dia, mas fala aí uma vez por semana, e cada vez que a gente fala, parece que tem uma novidade, sabe? Para mim é uma novidade, porque parece que eu vou me abrindo e entendendo. É gostoso, sabe? Assim, é muito bom, porque parece que eu vou crescendo. É, Exatamente mas é assim. isso mesmo, a gente cresce mesmo. Aham, Exatamente isso que acontece. sim. Fico feliz, fico muito feliz. Eu acredito que, pelo menos a maioria de vocês, devem sim estar encaixados, porque senão não teriam caído aqui, né, hoje, né? Mas pode ser que tinha uma duvidazinha, um apegozinho que ainda está ali. Isso é comum, é normal a gente ter É isso. igual, é igual você falou aí no início, né? Que nem que a minha primeira conexão foi aquele choque mesmo. Aquele choque, sim, que foi dor profunda, né? Aquela dor, Deus me livre. E aí essa segunda já é tranquilo, porque a gente se fala normal, assim, sabe? Como se não tivesse nada. Ele tá me acrescentando, na verdade, no meu crescimento, né? E isso é E é muito muito, bom. Isso é muito bom. é, é tranquilo para mim. Não sinto nada assim, não me causa nada. Eu fico tranquila se ele liga, se ele não liga, não fica aquela, porque sei por que não me ligou, nada disso. Eu fico bem em paz mesmo, muito tranquilo. E eu Ótimo. vejo que eu me curei bastante assim, interior, né? Uhum, Me uhum. curei muito mesmo assim, depois Mas da primeira. precisou ter o choque do outro lá, que foi 2 anos na Isso, peleja, né? sim, aham, Você já muito choque, comentou, terrível. né? É. Aí Você esse vê aí vem como para que a, complementar agora a parte mais boa, né? Que mais suave. Isso, exato. como que funciona a matriz aqui, né? Augusto, falando, é, a nossa crença e a própria carência que o ser humano tem, as pessoas, a gente sabe, gerações e gerações, as pessoas têm uma amizade pura entre um homem, principalmente entre homem e mulher, não, está interessado. E a nossa carência faz com que a gente projete nessa pessoa. Não é romance. É, Não pode existir uma amizade, não pode existir um carinho genuíno, tem que ter um interesse, né? Então, você vê exato. as pessoas aqui relatando, né, eu também, hoje eu sinto um carinho muito grande por ele, sem essa coisa de esperar em troca, né? Ele é casado, tem filhos e tal, e eu vi uma foto esses dias, passando férias com a esposa, né? Eu me estranhei, né? Eu me estranhei vendo os dois assim, porque não houve ciúme, Não sabe? Eu incomodou. fiquei, não houve aquele, sabe assim, eu estranhei, mas é porque realmente tem essa crença de que parece que a gente precisa, né, precisava, projetar no outro aquele que vai me salvar, aquele que vai me conquistar, aquele que vai me dar carinho, né? Conforme a gente vai se conhecendo, se curando, a gente tem que ter esse outro. É, Ele verdade. soma na nossa vida, como você falou, né, Gil? Tá É, te ajudando a crescer, trazer novas ideias, sim. compartilhando, somando e não te Aham. completando. Exato, É, exato. exato. Ele é um despertador. Ele sempre que a gente vai ver, É, ele vai despertar. Então, por exemplo, você viu a foto e viu que aquilo não teve o efeito antigo, é um novo despertador. Está despertando você para te mostrar que você não tem Coisas boas, é, aquele sentimento, que você venceu aquela etapa, né? Então, isso é importante também. né? Porque ele também está se curando, também está evoluindo, né? Mas realmente, assim, primeiro é o meu olhar que muda, né? Não tem mais aquele olhar de Exato. comportamento, interesse, né? E também essa que você falou, né? De mudar, o outro também mudou. Exato.
E a pessoa muda. Eu ainda depois observei, reparei mais um pouco, por quê? Porque eu falei, e é tão interessante quando a gente sabe que essa outra pessoa faz parte da gente, que a gente olha e conhece a pessoa mesmo sabendo que ela mudou. No meu primeiro impacto, eu falei, ué, tá tão diferente. Aí depois eu fui olhando mais um pouquinho, eu já fui percebendo no que ele se transformou, né? Isso é uma característica, uma mediunidade, é uma conexão, isso vai continuar existindo, é isso que eu estou dizendo para vocês. Isso sempre vai existir, né? Tu Entre eu lembra? e o Juan, a mesma coisa, né? Às vezes a gente fica dias sem se falar, de repente ele manda uma frase que era exatamente a frase que eu estava pensando. A gente se reconhece o tempo todo. É isso mesmo. É isso Importa que se você acontece fica comigo com longe, o se você fica perto, se você conversa, se você não conversa. Isso nunca vai acabar, pelo menos não aqui neste planeta desse jeito. Mas isso pode ser estabelecido com mais pessoas, isso pode ser ampliado, e isso faz parte da unificação do ser. O ser, quando começa a se unificar para retornar para a fonte, ele tem essa primeira identificação.